Oi, pessoal, tudo bem? Bora falar um pouco sobre o edital? Pessoal, eu fiquei muito surpresa porque temos aí 1 mês e 7 dias apenas para estudar para a prova teórica objetiva e para a prova discursiva, que é a nossa prova de redação. Eu fiquei muito surpresa. O tempo passa voando, será muito rápido. Então, bora lá. Olha, o que eu, o que eu acredito que irá acontecer é que esse concurso terá pouco mais ou muito mais, não sei, de 3.000 inscritos. Desses inscritos, 1.000 passarão para a prova passarão para correção da prova discursiva, porque a prova discursiva ela acontecerá no mesmo dia da prova teórica objetiva, né? Então, apenas 1.000 serão classificados para correção da prova discursiva. E depois, pessoal, dessa seleção, somente 600 farão o TAF. Assim, 400 pessoas serão eliminadas aqui na redação. É muita gente. E o que eu vi, pessoal, o que eu vi em um dos grupos de WhatsApp que eu tô, é um pessoal muito preocupado com o TAF e não é a hora, gente, não é a hora, é sério. Entre a, a correção ali, depois da prova teórica objetiva, entre a correção ali da discursiva e a aplicação do TAF, terá bastante tempo. O TAF será no final de maio. Então eu vi o pessoal muito preocupado com o TAF, mas calma, porque vocês nem passaram ainda pelas primeiras fases. Continuem treinando, pessoal, continuem praticando atividade física, mas como só tem 1 mês e 7 dias para estudar, foque na prova teórica objetiva e na prova discursiva, porque não adianta vocês ficarem com a cabeça lá no TAF e esquecer que para chegar no TAF tem que passar por esse caminho aqui, entendeu? Os requisitos são ensino médio completo e CNH A e B. Aqui, 1.000 serão convocados para a prova discursiva, que serão corrigidas as provas discursivas, e depois desses 1.000, só 600 farão TAF. Então, pessoal, não é hora de ficar com a cabeça no TAF. Eu não estou dizendo que não é para praticar atividade física, eu estou dizendo não fiquem com a cabeça nisso, focado nisso, porque 1 mês e 7 dias para estudar é muito pouco. E vocês têm que garantir ali as primeiras vagas. Vocês não têm que pensar, se eu me classificar tá bom. Não, vocês têm que pensar, eu vou ficar entre os 50, entendeu? É assim que tem que pensar. Mas para isso tem que focar também. A prova discursiva, no item 8.4 do edital, está dizendo que será composta de uma questão na qual o candidato precisa se posicionar. Pessoal, esse aqui é o mesmo texto dissertativo argumentativo, só que a banca coloca lá um texto apoio e coloca uma questão lá como se fosse uma problemática para a pessoa redigir o texto a partir daquela questão, daquela problemática, entendeu? Mas é o mesmo texto dissertativo argumentativo. No mínimo 15 linhas, não façam menos de 15 e não ultrapassem 30. Beleza? E o que tem no texto dissertativo argumentativo? Introdução, desenvolvimento, conclusão, título, tudo normal. Nas provas teórico-objetivas, serão 10 questões de língua portuguesa, 5 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de informática. Pessoal, a informática aqui também me surpreendeu, porque
eu não imaginei que teria informática. Por causa disso, ó, o material, como é muito conteúdo, o material de matemática e de informática, ele estará bem resumidão mesmo, porque serão apenas 5 questões de cada e nesses dois pode zerar, ó. Então, esse material de matemática e de informática será um pouco mais resumido. O material de português já está completo. E conhecimentos específicos serão 25 questões, tem que acertar no mínimo 5, beleza? A pontuação aqui da redação, ó, valerá 15 pontos. E as questões teórico-objetivas, 85 pontos. O mínimo para classificar será de 40 pontos. Aqui, pessoal, sobre as inscrições, muito rápido, do dia 4/3 até o dia 19/3, apenas 15 dias. A aplicação da prova teórica objetiva e discursiva será provavelmente uma data ali provável no dia 7/4, então é muito rápido, eu fiquei muito assustada. O teste de aptidão física, ele será no dia 25 de maio. Por isso que eu tô falando, não deixem de praticar atividade física, mas não fiquem com a cabeça na atividade física, fiquem com a cabeça na prova teórica objetiva e na discursiva, por favor. No concurso que teve para merendeira, o que que o pessoal fez? Ficou tão preocupado, assim, algumas pessoas que eu vi tão preocupado com a prova prática para merendeira, com a prova prática, e se esqueceram, né? Ou tiraram ali o foco da prova teórica, daí infelizmente acabaram não passando para a prova prática. Então, pessoal, para chegar ali na fase do TAF, vocês terão que ir bem nas 2 primeiras fases. Não tem como pular caminho. É esse o caminho, entendeu? Então, fique com a cabeça, não deixe de praticar atividade física, mas fique com a cabeça na prova teórica até o dia da prova teórica. Depois vocês só fica com foco total ali no TAF. Esse modelo aqui de redação é de uma prova aqui da Fundatec para agente administrativo. E é o mesmo modelo, ó. Eles pedem um texto dissertativo argumentativo, mínimo 15 linhas e máximo 30 linhas. Aí eles colocam um texto apoio normal, ó, normal, uma proposta de redação. Eu vou ler para vocês aqui. O mau uso da língua afeta as inúmeras situações sociais, mas deve-se considerar que, na verdade, as situações sociais é que determinam os usos linguísticos. Os falantes se constituem como tal, usuários de uma determinada variedade linguística, nas interações verbais de que participam. Como a língua não é um sistema pronto, acabado, mas está sendo recriada, há forças permanentemente em movimento, forças internas agindo sobre ela, fatores gramaticais e externos que nela atuam, fatores sociais como o contato com outras línguas, por exemplo, abrigando o surgimento de inovações a todo momento. Essas inovações convivem por um tempo com as formas vigentes, enraizando-se e depois podendo elas próprias serem ultrapassadas com o correr dos anos. Purismo significa desconhecer tais mudanças e aceitar apenas uma língua pura, ornamental e escoimada de erros. Purista, portanto, é aquele que não se deixa impressionar pelo caráter social de um discurso, não aceita as variantes combinatórias da norma objetiva, recusa dobrar-se à pressão estatística do uso, diz Alan Rey. Alain
rei. Pessoal, esse texto aqui, ele está dizendo basicamente que a nossa língua é viva e ela sofre mutações. Por exemplo, a palavra você, que hoje a gente utiliza você e na internet a gente já está utilizando VC. Antigamente, alguns anos atrás, era voz-me-ser e com o uso ali que o pessoal começou a utilizar o você para falar mais rápido, para agilizar ali a fala, o você acabou se tornando parte da norma padrão, entendeu? E esses movimentos sociais que ocorrem na língua e no uso da língua no cotidiano, ele também é incorporado à norma padrão. Dependendo ali com o passar do tempo, acabam que algumas palavras que antes eram consideradas variações linguísticas informais, elas passam a fazer parte da norma padrão. Aí, o que a banca pede? Ela faz ali, ela coloca ali, a partir da leitura do texto anterior e do texto motivador da prova de língua portuguesa, você deve escrever um texto dissertativo, argumentativo sobre o tema a seguir. Aí colocam a questão, as modificações na língua portuguesa causadas pelo uso da internet vão causar sua destruição? Está perguntando se o uso da língua informal, no caso, que é utilizada na internet, ela vai modificar a língua portuguesa? Tipo, a questão é, chegará a esse ponto? Aí ele pede, em seu texto você deverá abordar Em seu texto, você deve abordar questões sobre o que é considerado falar e escrever corretamente, de que maneira a língua portuguesa é usada na internet e quais os benefícios ou prejuízos desse uso. Então, para escrever o texto de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ali algumas palavras ou termos chaves. O que está falando aqui o meu texto apoio? Está falando sobre a língua em movimento, o uso da língua em variações linguísticas, que são os usos informais do nosso cotidiano, essa transformação de uma língua, uma palavra, no caso, né, de uma língua o uso de uma palavra que antes era considerada uma variante informal passa a ser uma variante formal e que há também pessoas que não aceitam essa variação, que desconsideram a variação, que trata como erros, ó, e que não aceita essa incorporação de uma variante linguística na norma padrão. Então, eu tenho ali algumas palavras-chave ali que vão definir o que eu preciso escrever, sobre o que eu preciso escrever. E aqui ele só amplia isso, ó. Ele pede para escrever sobre o falar e escrever corretamente, a norma padrão, e de que maneira a língua portuguesa é usada na internet, a linguagem informal. Aí eu escrevi aqui um texto, bem rapidinho, eu escrevi assim, só para vocês verem mais ou menos como é. O título ali, A Nossa Língua é Viva. Aí na introdução, o que vocês vão fazer, pessoal? Na introdução, vocês vão fazer uma apresentação do tema. Sobre o que o meu texto vai falar? O título já dá uma ideia central do tema, né? Mas na introdução, você vai fazer uma apresentação do seu tema. Aí eu escrevi ali: a língua portuguesa, assim como toda língua viva, possui uma linguagem culta, padrão, que é utilizada em contextos formais de uso da língua falada ou escrita, e uma linguagem informal utilizada no cotidiano das pessoas, com diversas variações da norma padrão, que são as nossas variações linguísticas.
Aí no desenvolvimento, que o desenvolvimento você pode colocar exemplos, você pode colocar dados estatísticos, se você tiver, se no texto padrão tiver algum dado estatístico, vocês podem até utilizar o dado estatístico, não copiar, não copiar nada do texto apoio, só usa a informação ali do dado estatístico. Exemplos, dados estatísticos, argumentos, citações, se tivesse, no caso, acesso, né? Fulano de tal disse isso. O desenvolvimento é só para você aprofundar ali seu tema, o que você está querendo dizer ali no seu texto dissertativo argumentativo. Mas é bem simples, ainda mais que eles vão pedir um texto de apenas 15 linhas. Então, faça o básico bem feito, que vocês vão tirar uma nota ótima na redação. Usa uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, não foge do tema e faça o simples, não precisa enfeitar, não precisa usar palavras difíceis na redação, não precisa. É só vocês respeitarem ali as normas, as regras e escrever um texto coerente, vocês já tiram nota máxima, com certeza. Então, no desenvolvimento, eu coloquei: com o advento da internet e sua influência na vida e na comunicação entre as pessoas, no cotidiano, é comum que usuários tornem comum a prática de abreviações de palavras, de forma a tornar a sua digitação e comunicação ainda mais ágil, sem contar as inúmeras variações linguísticas que permeiam o espaço digital. Só vou tirar aqui porque eu repeti, ó. Só tirar essa palavrinha aqui comum, porque eu repeti ela e fica estranho. É comum que usuários tornem a prática de abreviações de palavras. Tornem vou ter que mudar, colocar uma outra palavrinha aqui, ó. É bom que vocês já vão aprendendo lá para fazer na prova de vocês. É comum que usuários tornem é comum que usuários tornem colocar aqui diário. Tornem diária. Vou colocar diária, porque diária também se refere ao cotidiano. Porque se eu deixo duas palavras aqui comum, ele fica meio estranho. E eu fiz o texto tão rapidinho que eu também nem li. É comum que usuários tornem diária a prática de abreviações de palavras, de forma a tornar a sua digitação e comunicação ainda mais ágil, sem contar as inúmeras variações linguísticas que permeiam o espaço digital. Agora sim. Esse novo relacionamento com a língua pode assustar. Por exemplo, quando uma pessoa faz uso dessa linguagem informal da internet em uma situação que exige-se o uso da norma padrão, como na produção de um texto dissertativo, viu? Eu trouxe um exemplo aqui para fundamentar meu argumento do meu texto dissertativo. Beleza? Aí eu faço a conclusão. Portanto, o perigo do uso da linguagem informal praticada na internet em diversas situações formais de uso da língua pode ocorrer. Mas, como nos referimos à língua e esta é transformada socialmente, o que nos resta é utilizá-la respeitando o contexto e a norma que se pede para o seu uso. Pessoal, olha que simples que é fazer uma redação. Vocês só cuidem, igual eu fiz aqui, coloquei repetida a palavra comum, ali na hora, quando vocês estiverem fazendo rascunho, aí vocês mudam uma palavrinha ou outra, só para não ficar estranho
várias palavras repetidas, porque tira a clareza do texto quando tem muita palavra repetida, fica feio, na verdade. Então, aqui, para fazer a conclusão, olha, vocês vão só fazer ali uma sugestão, que foi o que eu coloquei ali. Vocês podem começar a conclusão com portanto, com a conjunção assim, ou conclui-se também. Eu coloquei que o perigo do uso da linguagem informal, ele existe, ó. Ele pode ocorrer, mas como a nossa língua ela é transformada socialmente, o que nos resta é utilizá-la respeitando o contexto de uso da norma padrão ou da linguagem informal, dependendo do contexto ali onde a língua será, onde a gente fará a utilização da língua. É só isso, pessoal. É uma sugestão, é um argumento que você usa ali, 2 argumentos, você pode trazer um exemplo, uma citação. Se tiver um dado lá na prova, você usa um dado para colocar no seu desenvolvimento. Não fugir do tema, é muito simples. Na introdução, vocês fazem uma apresentação do tema, entendeu? O problema é que às vezes as pessoas acabam complicando a redação, acabam complicando essa prática de escrita. Aí o que acontece? As pessoas ficam com medo já vai para a prova com medo da redação. E não façam isso. Redação, escrita é prática. Então, ao invés de ficar com medo da redação, o que vocês vão fazer? Vocês vão praticar redação. Beleza, pessoal? Até a próxima!